Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal. A arte é tão legal. Você vê diferente do que parece igual. Você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente do que parece igual. Você vê diferente do que parece igual. Você vê diferente. Muito bem, Juvenal. O que parece igual não é igual. Tem coisas que a gente não consegue ver perfeitamente, tá, gente? Todos nós temos uma certa limitação na visão, né? Não são os problemas clínicos que eu estou falando. Estou falando que cada ser humano vê um pouco da realidade, não vê tudo. E é por conta disso que tem uma diferença de percepção. Nós vamos trabalhar esse tema aí, muitos outros aí nessa nossa aula que está começando agora, e aí vamos lá para a gente não ter muito perda de tempo, né? Conseguir aí desenrolar legal cada assunto com vocês. Estou colocando meu violão aqui na estante dele, né? E é nóis, né? A nossa aula hoje é sobre a arte contemporânea. Eu desdobrei esse tema em dois porque tem muitos assuntos interessantes. É uma torrente, gente, e é muito bom compreender esse tema, porque aí você vai desenvolver, vai compreender o que está se desenvolvendo também, né? E aí, de cara, sim, peraí, calma. Temos aqui, ó. Aí, calma. Nós temos aqui a pop art, né? Como uma das formas de arte. Tem também a op art. Pop vem de popular, arte popular, tá? Arte do povo, arte comum, arte geral. E op vem de optical, de óptico, de tem a ver com a visão. Por isso que eu abri a aula já dando uma chegadinha aí. E essa arte povera, homem, rapaz, eu vou te contar, sabe? Essa arte povera aí é sensacional, as implicações que tem nela. Teve umas polêmicas aqui no Brasil, né? O bicho pegou, mas eu não vou adiantar não, vamos seguir então para frente com uma atividade interativa, que é aquela atividade que eu deixo aí no começo, né? Para vocês irem pensando e responderem no seguimento da aula, né? Vocês estão vendo aqui essas lindas ilustrações, essa arte aqui maravilhosa aqui que o meu amigo Hélio Carneiro, filósofo, nos presenteou aí. E vamos seguir, então. A parte interativa vai ser o seguinte, vou deixar a pergunta, tá? O que é arte contemporânea? E qual a sua função? São duas perguntas, né? Não são difíceis de responder, não, mas é bom você ter conhecimento, né? Então, vocês já estão vendo aí uma dica, uma mostragem, né? do que você vai ver durante a aula e do que pode ser a arte contemporânea, né? A função da arte praticamente permanece a mesma, né? Mas aí novos elementos, novos desenvolvimentos, novas tecnologias, aí a forma foi se diferenciando. E vamos lá, vamos nessa. Então vamos entender primeiro o que é arte contemporânea. Vai aí pegando as dicas aí, tá bom? Ó, vai do final do século XX até os dias atuais e segue em frente, tá? A característica de diversidade de estilos, técnicas e temas. O artista escolhe o tema e faz
o seu trabalho. Também ele pode revisitar um outro tema. Como o que lembra isso aqui para vocês, hein? Será que vocês estão lembrados daquele quadro lá? A dança, não é? Pegando a ideia daquele quadro lá, o cara fez aqui com umas figuras mais, né? Um colorido diferente, né? Mas então pega outra lá, você aí, né, vai pesquisar e vai pegar a dança e vai comparar com essa daí. E de quem é um e de quem é outra. Isso aí é pesquisa para você, tá? A arte contemporânea se destaca pela interdisciplinaridade e pelo uso de novas mídias e tecnologias. Então, a arte contemporânea, essa questão da interdisciplinaridade. Entre, né? Disciplina, ok? Então, é uma arte que ela tem ligações com várias outras disciplinas. Pessoalmente, eu acho que tudo tem a ver com tudo. Quando a gente bota a cachola para pensar aí, a gente vai descobrindo que os temas, os assuntos da vida, está tudo... É um caos muito bem organizado, muito bem concatenado, né? E aí, isso é o que vem a calhar com a nossa arte contemporânea, que a gente já sabe, já percebeu aí que a arte contemporânea começou no final do século XX e agora vai para frente, né? Tudo que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, está dentro dessa grife, vamos dizer assim, tá bom? Então, e uma das características mais destacadas é a interdisciplinaridade, tá bom? Então, essa questão de perpassar por todas as outras disciplinas, né? Bom, isso daí abre um leque de profissões relacionadas, artistas, curadores, críticos de artes, conservadores e galeristas. Cada uma dessas profissões que eu falei aí tem a ver com a obra de arte, né? Porque precisa de segurança, né? Aí lá vai um sistema eletrônico, aí lá vai um segurança, um cara mesmo, ou uma mulher, um agente, né? Aí também precisa de críticos, pessoas para avaliar, para dar uma opinião sobre a arte. E as pessoas vão ler e vão, naquela de Maria vai com as outras, ou então vão... Não, esse cara está doido, está falando besteira, né? Aquela parte que você... aquilo que está agora muito comum na internet, são os haters. Tem aquelas pessoas que todo mundo que vê vão para o lado da negatividade, da crítica, e sem nenhum pudor, sem nenhuma pena, vamos dizer assim, sem nenhum cuidado, desce a lenha com força. Então, vamos lá. Então, olha, você vê que não dá para eu ficar explicando cada um deles, mas você vê que tem artistas, no geral, as pessoas que fazem a arte, tem os curadores, o curador, em relação a obras de artes, e principalmente de quadros, né, é aquela pessoa que organiza a exposição, que faz o contrato lá do espaço, né, da galeria, e a galeria o espaço, a casa onde vai ter uma exposição de arte, que não é uma casa qualquer. Aí tem a iluminação, entendeu? É um monte de coisas e que a arte abre espaço para ter gente também ganhando o seuzinho lá, né? Ganhando a sua caninha, né? Isso aí. Então vamos lá, agora eu já dei uma geral aqui na arte contemporânea, dá para a gente seguir. Olha aqui, mas você olha para um quadro desse, socorro, olha só que ideia maravilhosa. Lembra o quê? Lembra o cubismo, lembra Picasso, lembra
lembra, né, o colorido, e não é igual, é diferente, é uma releitura, né? Não tem a ver com Guernica, com certeza, ou com o tema. Mas você, né, tá vendo as figuras aí, né? E vamos nessa, né? A geometrização também. Vamos lá. A arte contemporânea se prolonga, continua, né, até os dias atuais. O período pós-moderno, propondo expressões artísticas originais, a partir de técnicas inovadoras. Então, olha só isso. Olha só essa colagem aqui, né? Então, você está vendo aí perspectivas diferentes, coisas diferentes, modos diferentes, ideias diferentes, né? É uma espécie de buraco negro, realmente. Então, vamos entender mais ainda, um pouquinho mais desse tema, que é muito interessante. Eu estou me demorando nessa explicação também, porque o que você vai ver de arte diferente, o que você vai ver de arte diferente vai ser uma loucura, tá? É muita iniciativa diferente. Olha, com a rápida evolução da tecnologia, imagina com a entrada da inteligência artificial, né? Aí o negócio vai ficar doido mesmo. A arte contemporânea também tem incorporado elementos digitais. Começou. Aqui começou a piorar um pouquinho. Como instalações interativas, arte gerada por computador. Aí vem, a arte contemporânea é também uma forma de arte altamente, opa, que eu gostei, reflexiva, tá? Então, o artista, ele pensa sobre a vida, sobre o que está acontecendo no mundo, na sua sociedade, no seu regional ali, e ele coloca as suas ideias, ele coloca a sua opinião através da sua arte. Brinca. Frequentemente se concentrando em questões sociais. Eu falei, políticas e culturais contemporâneas. Enquanto ele vai vivendo, ele vai sentindo na pele as coisas e vai colocando na arte. Então, olha aqui, ó, dá para lembrar da Madame Matisse um pouquinho? Né? Releituras e releituras. Dá para lembrar de Kandinsky aqui também? Dá sim. É nós. Vamos nessa. Então, mais características da arte contemporânea. A experimentação e a inovação. O cara experimenta e faz uma coisa diferente. Então, olha aí, mais e mais liberdade. Os artistas procuram desafiar as convenções da arte tradicional. Cada vez mais, cada vez são, é como eu falei no início, né? São modelos, né? Propostas assim. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Você vai ver que proposta interessante, diferente, né? E tem coisas que as pessoas dizem que não é arte, né? E aí, muitas vezes, alguém vai perguntar, isso é arte? Né? O que é arte? Então, explorar novas formas de expressão. Isso pode incluir o uso de novos materiais, técnicas ou tecnologias. Toda vez a arte vai inovando através disso aí, tá? Então, isso aqui não é tão novidade, essa atitude, né? Mas os materiais e as técnicas são, sim, uma transgressão de limites e convenções, tá? Então, isso aqui é um primo, né? Um parente próximo da experimentação. E a pessoa, a arte acadêmica diz, não pode usar o azul dessa forma. Aí o cara vai lá, usa o azul e mais um pouco. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, os artistas criam obras que são desconcertantes, desafiadoras ou perturbadoras. Pega, tá vendo? Olha aí. E a participação do espectador é mais uma novidade, né? Muitas obras são interativas. O espectador vai além da observação, como a participação física, instalações de arte ou a participação emocional, performance ou filmes, tá? Eu vou achar aqui uma brecha aqui para falar de cada uma dessas
dessas novas possibilidades artísticas, tá? As performances, né? Os filmes, né? As instalações, tudo isso aí, gente. Olha aqui, a experiência proposta aí é passar alguns minutos assim, sentado em silêncio para esta pessoa aí, tá? E aí, e é caro, tá? Para fazer isso aí. Isso não é de gracinha, não, tá? Então, por aí vai. Olha, eu não posso deixar de fora essa, tá? Olha só, baseado naquela arte, eu queria te falar, teve um artista, isso ainda nos anos 60, mas ela foi fazer uma exposição com os trabalhos dela, tá? Então, ela é uma artista japonesa, muito cheia da grana, assim, banqueira, filha de banqueiros, entendeu? Tinha grana demais. Aí ela foi fazer uma exposição dessa em Londres, com os trabalhos dela, tá? Um dia antes dela abrir para o público, teve uma situação interessante. É que um artista, um cantor de uma banda, um líder de uma banda muito famosa, uma banda de grande sucesso no mundo inteiro, a banda da hora, da vez, né? Nos anos 60, ele soube dessa exposição através de uma amiga dele, e ela falou que era um artista novo, muito diferente, que tinha ideias muito inteligentes, e ele ficou curioso e foi lá. Quer dizer, ele foi um dia antes, porque como a banda dele é muito famosa, se ele fosse no mesmo dia, aí ia dar aquele problema, aquele frisson, ia dar muita gente, ia dar confusão. Então ele foi lá. Olha só uma das propostas da mulher. Tinha uma tábua pregada assim, uma escada e uma sacola de prego e um martelo. Então o cara tinha que pagar o equivalente a hoje em dia 5 milhões de reais para subir lá e colocar um prego, bater o prego lá. Aí ele ficou olhando assim, e ela falou, sabendo que ele era rico, né, também tinha muita grana, perguntou se ele queria. Ele falou, eu vou te dar uma grana aqui imaginária para botar um prego imaginário lá. Aí eles ficaram discutindo, e aí a pessoa que eu estou falando é Yoko Ono, e o artista é John Lennon, da banda Beatles, que na aula de música a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre eles, e vocês devem escutar, mas talvez não prestem tanta atenção ainda, né? Mas vamos voltar, porque eu me alonguei aqui, e aí a gente vai ter que continuar. Volta lá, por favor. Então, a arte contemporânea reflete as questões e os valores e as preocupações da nossa época. Aquela história que eu contei é para você ver as novas ideias, as novas propostas, né? A mulher cobrar uma fortuna para o cara subir na escada e botar um prego lá numa tábua. É coisa para se pensar mesmo. E deu casamento, tá? Só para você saber. A arte contemporânea tem impacto na forma como as pessoas pensam e se relacionam com o mundo ao seu redor. Pois é, a japa botou para lascar. A arte contemporânea inclui reflexão da sociedade contemporânea, desenvolvimento da criatividade e da imaginação, estímulo à reflexão e a reflexão crítica. O que será que ela queria que a gente pensasse, né? Opa, olha aqui, mais uma referência, mais uma releitura aqui, né? Do cubismo, certo? Olha que interessante. Olha aqui, isso aqui é o tipo de instalação. Instalação é quando a obra de arte é colocada num certo ambiente. Então está aqui nesse rio essas garrafas imensas para fazer as pessoas refletirem sobre descartar plásticos. Está chamando a atenção, sim. Então,
uma discussão que deve ter um momento dentro de debate. Então, a intenção do artista, com essas garrafas imensas que passaram semanas aí, é chamar a atenção para esse tipo de problema, ok? Então, quando você olha, quando você pensa, quando você, né, vai no assunto, né, e você está fazendo uma reflexão crítica. E agora vem o papa aí da arte popular, né, que é o Andy Warhol. Esse camaradinho aqui, tá? Inteligentíssimo, tá? Ele é o grande astro, o grande artista da pop art. É o norte-americano, artista gráfico e visual Andy Warhol, tá? Então, o que ele faz? Ele atende à documentação objetiva dos fetiches, eita palavrinha, e símbolos da civilização de consumo. Nossa, esse tema aqui é pauleira, tá bom? Fetiches são desejos, são vontades, né? E os símbolos da civilização de consumo. Quer dizer, são oferecidas tantas coisas, né? Através da propaganda, através da mídia, são oferecidas tantas coisas, e a propaganda leva você a pensar que você precisa daquilo ali, quando na verdade você não precisa, você já tem um celular muito bom, um smartphone muito bom, então os caras lançam o S não sei das quantas, e você, não, tenho que trocar, esse aqui não presta mais. Quando não, é verdade. Só para dar um tipo de exemplo, tá? Então, através dessas montagens, o Andy Warhol, ele quis chamar a atenção para essa coisa sem limite, sem freio, que é a indústria do consumo. Não só a indústria que fica apresentando, que fica aí forçando a barra com propagandas maravilhosas, propagandas, apresentações dos objetos de consumo. Então, aí vem aqui os ídolos e os símbolos que ele vai, né, colocando nessa balança aí, né? Como aqui você está vendo aqui Michael Jackson, onde ele pegou e colocou vários retratos deles em várias paredes. Essa galeria aqui, olha, tem várias colagens, várias figuras. Inteligente demais a ideia do Andy Warhol. Espero que vocês tenham entendido um pouco disso. Fala mais um pouco aqui, olha. A pop art surgiu na década de 50 como uma resposta ao consumismo e à cultura de massa, tá? Influenciada pela publicidade, pelo cinema e pela música popular. Então, nas músicas falam desses símbolos, falam dessas coisas. O Roberto fez, vinha voando no meu carro, quando vi, quer dizer, ele já puxou aí para a questão do carro. A pessoa tem que ter um carro. Se eu não tiver um carro, eu morro. Tenho que ter um carro, caramba, mora. Então, essa corrente artística procurou aproximar a arte do cotidiano das pessoas e apresentar, né, esses temas também para discussão. Então, a característica principal, uso de imagens e ícones da cultura popular. Representação de produtos de consumo e celebridades, técnica de colagem e serigrafia. Olha só, essa moça aqui é a Marilyn Monroe, tão famosa quanto o Michael Jackson, nosso cantor do passinho aí do Moonlight Walker, né? O caminhante da lua, da meia-noite, sei lá, coisa assim. Então, é da lua. Então, a Marilyn, ela ficou muito famosa porque ela é atriz muito linda e fez várias propagandas e as pessoas seguiam. Era a bola da vez. Então, as pessoas seguiam as ideias dela, seguiam tudo que ela pensava. Tudo que ela pegava virava, né? E ela teve um romance lá com... lá vou eu fofocar. Teve um lance lá com o presidente, né? Que ela cantou no aniversário. Happy Birthday to you. Desse jeito, ó. Aí ficou esquisito o negócio, né? As pessoas perceberam que tinha alguma coisa no ar, né? E aí o Andy pegou aí,
colocou uma parede grande, cheia de fotos da Marilyn, né? Para provocar uma reflexão sobre ela como artista de consumo, né? Como ela, com essa propaganda de consumo. E também, olha, outra aqui, ó, as latas de sopa Campbell's, né? Então, olha, o que ele fez? Então, ele utiliza imagens que estão em todos os lugares, divulgadas pelos meios de comunicação de massa, em outdoors, no jornal, no ônibus, reage ao papel da arte na sociedade, saturada de imagens e conteúdos, reafirmando o consumismo por meio da arte. Então, usando os artistas, usando essa indústria aí massificante, muito cheia da grana, procurando mais grana, vendendo essa ideia aí. Falou? Então vamos seguir aqui, ó. Olha o Andy aí, já mais velhinho um pouquinho, né? Aí entra outro tipo de arte, que é a arte óptica, que mexe com os nossos olhos, tá? Arte em português significa arte óptica. Alcançou seu apogeu em 1960, propondo produzir efeitos visuais de relevo, profundidade ou movimento a partir de linhas e cores planas e estáticas. Então, essas linhas estão paradas, né? Está aí num plano. Mas você olha, você começa a olhar, aí aquilo parece que está se mexendo. Então, outros grandes, você tem a Bridge, Riley, aí tem o Victor Vasarely, que é um nome significativo desse movimento. Ele combina cores e dois tipos de perspectiva para criar imagens duvidosas, né? E contraditórias. A Bridget Riley pinta figuras geométricas e estrias em branco e preto, conseguindo, então, uma estranha vibração da superfície. Gente, os artistas passaram a pesquisar, passaram a usar outras técnicas e tecnologia e apontar para uma arte que totalmente, né, inesperada aí, como a gente está vendo. Mais um pouquinho na Op Art. A arte óptica desenvolveu-se na década de 60 e se caracteriza pela exploração dos efeitos visuais e das ilusões. Porque você olha para isso, você pensa que está vendo uma coisa e não é exatamente, né? Você pensa, por exemplo, que está se movendo, mas não está. Está aí estático, está parado. Essa corrente busca enganar o olho humano e criar uma sensação de movimento e profundidade. Eu não falei? A gente não vê, a nossa visão não é perfeita, né? Nós humanos temos uma visão, de certo ponto, limitada. E, além disso, o olho não acompanha os movimentos das coisas. O olho não, nós somos humanos, gente. Nós não somos perfeitos, né? Nossos sentidos variam de pessoa para pessoa e aí vai, tá? Características principais: uso de padrões geométricos, efeitos de luz e sombra, ilusões de movimento. Então, a nossa mente ela é facilmente iludida, né? É assim que os mágicos trabalham. É assim que aqueles caras que usam cartas conseguem iludir na rapidez do movimento, na técnica do uso da distração. O cara está fazendo uma coisa com uma mão aqui e mexendo com a outra, um segundo que você olha para um e não vê a outra, aí já foi. É assim. É a base da ideia da mágica. Aí vem o maçã, que é aí do Victor Vasarely, Vassarel. Está aqui, o bichinho aqui, gente fina, tá? E que ele trabalha essa mesma ideia aí com alternância de cores variantes, tá bom?
Então, nós estamos vendo aí como os artistas avançaram nessa técnica, né? Novas ideias. A ópera arte passou a ser usada para referir toda a arte que usa ilusão e efeitos ópticos, exercendo um efeito psicofisiológico. Olha a palavrinha aí, meu amigo. Psicofisiológico sobre o observador. Você está vendo essa obra aí, olha? São várias linhas alternadas, né? E está parado, mas você olha um pouquinho, começa a onda, a corrente, né? Da Bridget Riley, tinta de polímeros sintéticos sobre prancha de composição. É isso aí. Estuda, arruma uma maneira de se expressar, né? Agora vem a bomba. Gente, rapaz, homem, rapaz, olha só, a arte povera. Essa palavra aí é a palavra povera. Não sei por que tem essa coisa de trazer uma palavra que não é do nosso idioma para significar, entendeu? Povera significa pobre, entendeu? Então, o crítico Germano Celante cunhou o termo para este movimento, novamente um crítico, né, um jornalista italiano, em 1967, inspirado no conceito do teatro pobre, criado pelo diretor polonês Jerzy Grotowski, né? Então, o Germano, né, e o Zezinho estão aí nessa parada aí, tá? O que Celante descreveu como arte pobre é uma referência pelos materiais simples que os artistas da época utilizaram para criarem uma arte anti-elitista. Então, procuraram usar os materiais mais simples, mais comuns, para pelo menos barrar um pouco essa coisa da coisa chique demais, cara demais, né, complexa. Então vamos seguir aqui. Em 2018, a escola de samba Beija-Flor, que a cada ano se supera nos quesitos luxo e imponência, riqueza, né, tal, foi para o outro lado. Fez um desfile atípico, incomum. Era comum eles apresentarem objetos de luxo, né, riqueza, gastar muita grana. Então, mas dessa vez ele usou outra ideia, criticando as mazelas brasileiras, as coisas que não são legais, né, os problemas. A apresentação, em alguns momentos, remeteu o público que acompanhava o carnaval ao histórico Ratos e Urubus, Larga em Minha Fantasia, né? Que foi em 1989, teve um desfile que eles usaram esse tema também, né? Aqui com a ideia do carnavalesco Joãozinho 30, esse camarada aqui. Então, dentro da minha, desenvolvendo mais essa ideia aí, aconteceu esse desfile da Beija-Flor com vários e vários carros alegóricos, com objetos artísticos, com criações que são a mais genuína ideia da arte povera. E aí teve alguns carros com temas muito fortes, né, que não puderam desfilar. Aquele é uma imagem da Igreja Católica, imagem de uma santa, do santo. Então, foi proibido, então eles colocaram essa faixa aqui, né? Cobriram a imagem e desfilaram com ela. Mesmo proibido olhar por nós. Então, uma frase aqui remete à religiosidade. Todo mundo sabe, pode imaginar quem está debaixo dessa cobertura aí, né? Não é verdade? Olha aqui, máscaras, tudo que aparenta ser
luxuoso, mas está aí só no uso da imensa, da maravilhosa criatividade desses gênios como é o Joãozinho 30, tá? Logo depois, pouco tempo, uns 2 ou 3 anos depois, ele acabou morrendo. Então, vamos seguir, né? Vamos lá. Os artistas optaram por instalações, isso aqui é sobre a arte contemporânea, né? Feitas com materiais baratos, como por exemplo aqui, nessa aqui, ó, da Vênus dos Trapos. A Vênus é a gata, né? A mulher, né? Que desde a Vênus de Willendorf, aí vem, não é isso? Até chegar aqui, onde o cara colocou essa escultura e um monte de roupa, né? E roupas descartáveis, né? Então, essa instalação chama-se Vênus dos Trapos. O que aconteceu? Destacou na pintura, escultura, instalação e performance uma nova reflexão estética sobre o produto artístico ao empobrecer a arte e a utilização de materiais simples e naturais. Então, uma outra pegada, uma outra puxada lógica para o entendimento desse tipo de arte, que é a arte povera. Haja criatividade, né, gente? O próprio Joãozinho 30 foi assim, o cara se superou, foi assim, mundialmente citado, reconhecido pela genialidade da sua criação em várias e várias figuras, alas e alas e alas da escola de samba, com, né, apresentações belíssimas. Apesar do material simples e pobre, né? Aí tem também aqui esse iglu. O iglu é uma casa, é uma espécie de tenda, né, das pessoas que moram em áreas muito frias. Então, tá aqui, isso aqui foi uma instalação, foi colocado num pátio, né, e estava lá para todo mundo ver e pensar e refletir. As principais características são crítica à sociedade de consumo, capitalismo e processos industriais, né? Aí, crítica à comercialização do objeto artístico, oposição ao modernismo, à pop art, ao racionalismo científico e ao minimalismo. Uso de materiais simples e naturais, sucatas, papel, vegetal, terra, metal, comida, semente, tudo isso aí faz parte, né? Pedra, tecido, areia, valores pobres e marginais, contrastes do novo e do velho. Então, são aí as características da arte pobre. Então, seguindo aqui, né? Vamos lá. A nossa pergunta lá, né? O que é arte contemporânea e qual a sua função? Estamos vendo aqui mais um artista fazendo aí uma performance, né? E saiu com essa roupa aí caminhando pelas ruas. Então, olha só, uma possível resposta. A arte contemporânea valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra do que o objeto final. Então, existe essa possibilidade aí, tá? A intenção é refletir o modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas contemplá-la pela estética. Pode ser manifestada pintura, como a dança, música, teatro, escultura, literatura, moda e instalações. Ok? Então tá aí uma... E a arte junto com as profissões? Você tem aqui, olha, que tirando da arte, você tem várias profissões que estão lá junto, né? Então, na dança, nas artes cênicas, artes plásticas, conservação e restauro, arquitetura, urbanismo, design de interiores. Vale a pena pesquisar sobre cada um desses temas aí. Como vocês estão vendo aí, né? A proposição. Então, com formação em bacharelado, é possível atuar em ramos como artes plásticas, ilustração, desenho, fotografia, curadoria de museus, eu já expliquei, design, gestão cultural,
cenografia e museologia. Gente, olha aí, quantidade de profissões. Já com o curso de licenciatura, o foco do conhecimento será educacional. Você estará apto a dar aula de arte em escolas e instituições culturais. Outras profissões para quem gosta de desenhar incluem artista plástico, designer de interiores, arquiteto, designer gráfico, artista multimídia, animador, ilustrador, caricaturista e tatuador. Gente, a arte tem pedal, né? Dá pedal aí, gente. Na dança, é uma opção de ser professor de dança, técnicas de diferentes tipos de dança, o balé, dança afro, forró, dança contemporânea, entre outros. Estuda questões relacionadas à fisiologia, ao físico e à anatomia do corpo humano. E na música? A música tem bacharelado e tem licenciatura. É escolhido por quem já possui conhecimento prévio na área. Passa por uma prova de aptidão, sendo analisada sua capacidade para ler partituras e o seu conhecimento sobre os ritmos e instrumentos. Então, gente, essa aula tem muito assunto, né? Então, nós chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. E nós ficamos aqui. Tchau!